eu já venho caminhando assim, com uma história muito longa de vida, né? Eu consegui perceber mudanças em todas as áreas da minha vida com a jornada de sucesso. Comecei a perceber as falhas que estavam dentro de mim, que eu própria poderia retificar, mas que muitas vezes até procurava culpados para certas coisas não darem certo comigo. Então, eu considero que mudou muita coisa. Eu, antes de fazer a jornada, estava num processo de adiar muita coisa. Eu procrastinava. Acho que é a melhor palavra que posso usar nesse momento. Adiava muita coisa. Adiava a minha vida acadêmica. E depois também tinha muita dificuldade de aceitação como pessoa. E, enfim, eram coisas em cima de coisas que eu ia sentando e que era para tapar lacunas, né? Mas depois da jornada de sucesso, eu comecei a perceber que não, eu tenho que rever a minha maneira de estar e de ser. Eu realmente tenho muitos talentos, mas eu havia me esquecido de muitos deles, porque eu parei no tempo. Eu já tinha deixado de acreditar em mim. Eu pensei que porque aconteceram certas coisas, porque passei por certos episódios na vida, então se calhar eu já não tivesse tanto valor quanto eu pensei que tinha. Depois da jornada de sucesso, eu comecei a perceber que eu devia realmente rever a minha maneira de pensar em relação a mim primeiro e depois em relação aos outros. Porque, infelizmente, quando nós estamos num processo de superação, de autoconhecimento, às vezes nós passamos muito a culpa das coisas que nós não fazemos para os outros. Então, houve muita mudança a todos os níveis, como eu disse. Eu melhorei bastante. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de discutir. É importante frisar isso. Eu não tinha problemas em entrar numa boa discussão. Eu não tinha problemas em dizer as coisas na cara. Não é que isso é mau. É importante dizer as coisas na cara, mas é importante também saber o momento. É importante saber como dizer, porque é preciso respeitar o espaço do outro. Nós não sabemos porque que o outro está a errar conosco. Então é preciso respeitar o espaço do outro, dar tempo ao outro também para se justificar, conversar. Dessa forma nós conseguimos encontrar uma comunicação melhorada, né? E eu, antes da jornada, eu era uma pessoa que às vezes sentava assim em grupo, estávamos a conversar entre amigas mesmo, ou família, o que depende dos grupos, né? Dos quais eu conversava. Eu às vezes sentia as pessoas a falarem coisas que para mim era preconceito para com a minha pessoa, mas a pessoa se calhar nem notava que estava a fazer ou que estava a fazer-me mal ou algo assim. E era um conflito interno meu, mas ao mesmo tempo eu ou deixava de falar com aquela pessoa, ou discutia, ou alguma coisa parecida. Mas depois da jornada eu mudei totalmente, eu comecei a perceber que não, a opinião do outro vale muito realmente. Mas eu tenho que saber em que parte da minha vida colocar essa opinião. E saber que a opinião do outro não tem que alterar o meu estado. Então comecei a ter mais cautela, né, com a forma como eu vejo as pessoas. E comecei a ter menos conflitos comigo mesma, porque antes de ter conflitos com as pessoas, tens um conflito interno muito grande, que se não consegues resolver, não vais conseguir resolver com ninguém. Então, eu acho que a jornada de sucesso, uma das coisas que altera muito na vida de alguém é o fato de trabalhares o teu interior, acima de tudo. Porque quando trabalhas o teu interior, tens a capacidade de poder lidar com questões externas com muita facilidade. A minha relação com a minha mãe é uma maravilha. Eu vou falar sempre, vou fazer uma comparação sempre do antes
de agora, né? Porque não vou considerar depois. Antes da jornada, eu era muito autoritária e a minha mãe também é muito autoritária. Então, nós tínhamos uma comunicação complicada, porque ela batia na mesa, eu também batia, eu até saí de casa, fui viver sozinha. Minha mãe achou-me muito rebelde, porque na altura eu não tinha nada. Mas olhem que eu consegui encontrar uma coisa muito boa nisso. Porque minha mãe sempre teve o sonho de me ver casada, sair depois de um casamento, todo sonho que uma mãe tem. Mas eu saí, peguei na minha filha, fomos e não olhei para trás. Exatamente por causa daquela minha parte rebelde, porque e eu considero que era uma rebeldia boa, não fazia mal à minha mãe, mas de certa forma não lhe deixava à vontade. Então, quando eu aprendi a conhecer a mim mesma, quando eu aprendi a respeitar a opinião dos outros, eu aprendi também a dar mais valor à minha mãe. Aprendi a amar a minha mãe como ela merece ser amada. Porque o amor à minha mãe é incondicional. Eu não vejo uma outra maneira de ser feliz senão amando verdadeiramente a minha mãe. Hoje, minha mãe, quando está chateada, ela zanga, ralha. Porque a minha mãe, ela ralha várias vezes. Então, eu agora virei uma gracinha com a minha mãe. Eu calo, fico a assistir a ela. Ela, de repente, vê que estou a falar aqui, estou a gritar, a pessoa está calma. Deixa eu também abrandar. Ela vai para o quarto dela e quando volta, o aspecto é outro, totalmente diferente. Então viramos muito amigas, estamos muito mais próximas uma da outra. A minha mãe tem em mim uma base, alguém que ela inspira-se bastante. A minha mãe, quando fala da minha história, é muito incrível. Ela encarna-se mais na minha história do que eu. Então, acho isso muito, muito bonito. A minha relação com a minha mãe, depois da jornada, melhorou bastante. Eu e a minha mãe estamos mais cúmplices. Hoje eu consigo perceber que a minha mãe é a luz que eu preciso para estar em vida. Hoje eu consigo perceber que sem a minha mãe eu não tenho aquela luz que acende para eu poder passar, para eu poder sorrir, para eu poder ter uma conversa boa. Não é possível ser um exemplo se não tens uma relação estável com a tua mãe, independentemente da forma ou do jeito de ser da tua mãe. Então, hoje eu aprendi isso e estou muito feliz e, graças a Deus, melhorou muito.